46. Tchef Primitive capítulo 441. Agindo como se fosse real autor. Grande monstro branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Na densa e densamente ramificada selva, 7 ou 8 pessoas avançavam, cada uma carregando uma enorme sacola de couro de animal nas costas. Eles eram King Yan e os outros da tribo do Dragão de Chama. Eles estavam em sua primeira viagem à tribo dos Veados Malhados após a estação chuvosa. Originalmente, eles planejavam partir alguns dias antes, mas achando que a estação chuvosa acabara e que a outra tribo precisava de tempo para se recuperar, adiaram mais alguns dias. Anda logo. Estamos prestes a chegar à tribo dos Veados Malhados. Ainda precisamos completar rapidamente a missão que nos foi dada pelo xamã. King Yan disse seriamente da frente. Para essa viagem, eles se prepararam muito cuidadosamente, planejando tudo, desde os itens que trouxeram até a estratégia. De fato, eles iam para a tribo dos Veados Malhados para levar pessoas. Pode ser uma forma direta de dizer, mas eles têm a intenção de aceitar apenas aqueles dispostos a ir voluntariamente com eles. Caso contrário, se eles sequestrassem outros abertamente, a tribo dos Veados Malhados certamente se oporia. Então, para essa missão, eles elaboraram um plano. Sim. Shigo e os outros assentiram. Por algum motivo, todos estavam bastante felizes com essa viagem, ainda mais do que antes. Talvez fosse porque passaram a estação chuvosa no conforto da tribo do Dragão de Chama, ou talvez estivessem ansiosos para ver como a tribo dos Veados Malhados ficaria depois da estação chuvosa. Afinal, a tribo do Dragão de Fogo havia sido minimamente afetada pela estação chuvosa, mas nem todas as tribos podiam ser como elas. Então, isso também era motivo para a curiosidade e empolgação deles, mas o mais importante ainda era o plano deles. Passo. Depois de mais de uma hora, todos chegaram à tribo dos Veados Malhados. Ainda era o mesmo de antes, sem muita mudança. A única diferença era que o solo havia ficado muito lamacento, e árvores caíam por toda parte, fazendo parecer que o lugar havia sido saqueado. Eles sabiam que essa era a cena típica após a estação chuvosa. A tribo simplesmente ainda não tinha tido tempo de se limpar. Uau! Ainda há tanta gente! Shigo comentou, observando os arredores. Hoje foi o primeiro mercado da tribo dos Veados Malhados após a estação chuvosa. Ainda assim, tantas pessoas de várias tribos haviam vindo. King Yan e seu grupo haviam deliberadamente cronometrado sua chegada para hoje, já que seu plano só poderia ser executado quando houvesse muitas pessoas por perto. É exatamente isso que queremos, né? Como mais iríamos executar nosso plano? Shoya disse. Vamos manter o acordo anterior. Eu vou entrar para negociar com eles, e vocês montam uma barraca lá fora e executam o plano do xamã. King Yan disse solenemente. Pode ir em frente com tranquilidade. Nós cuidamos das coisas aqui fora e garantimos que tudo corra bem, disse Shigo, dando tapinhas no peito. Lembre-se, esse assunto deve ser tratado discretamente. Não deixe muita gente descobrir nosso plano. King Yan os lembrou. Não se preocupe, sabemos o que fazer. Shigo disse. King Yan assentiu e deu mais alguns lembretes antes de entrar com Lin e outros itens. Passo. Depois de ver King Yan entrar com outros 2 guerreiros totens, Shigo começou a organizar os restantes guerreiros totem para montar sua barraca. Como antes, colocaram um grande couro de animal no chão e exibiram seus bens. Os outros 2 guerreiros do totem, Shoya e Dagua, desapareceram silenciosamente para executar o plano de Subai. Como de costume, os itens exibidos por Shigo e seu grupo atraíram uma grande multidão. Essas pessoas eram atraídas pela cerâmica e pelo linho, cada uma tão maravilhada que não conseguiam tirar as pernas do box. Alguns já haviam negociado antes, então já tinham preparado carne seca para outro comércio. As cerâmicas que haviam recuperado eram muito admiradas pelo chefe e xamã de sua tribo, que os enviavam especificamente para trocar por mais. Tem mais gente desta vez do que da última vez. Shigo murmurou para si mesmo, pensando que o plano do xamã certamente daria certo. Enquanto murmurava para si mesmo, Shoya e Dagua se aproximaram, fingindo ser transeuntes comuns. Desta vez, porém, estavam disfarçados. Eles aplicaram um pouco de substância no rosto e enrolaram peles de animais na cabeça. Tudo isso para evitar que fossem reconhecidos. Afinal, eles já haviam montado sua barraca ali antes, e se não estivessem disfarçados, poderiam ser facilmente reconhecidos, o que exporia seu plano.
De onde vêm essas cerâmicas? Por que você sempre tem tantos? Shoya perguntou deliberadamente. Somos da tribo do Dragão de Chama, um lugar maravilhoso. Shigo elogiou. Onde está a tribo do Dragão de Chama? Todo mundo lá tem essas coisas. Dagua levantou a voz de propósito. Ambos falaram alto, querendo que as pessoas ao redor ouvissem, o que era essencial para o plano funcionar. Claro. Essas coisas são comuns na tribo do Dragão de Chama. Shigo disse com orgulho. Embora isso não fosse verdade, ele falou com grande sinceridade, seguindo o conselho de Subai. Se você falar com convicção suficiente, ninguém vai questioná-lo. Sério? Se formos lá, também teremos essas coisas? Shoya fez a pergunta crucial. Assim que ele perguntou isso, a multidão que observava começou a se mexer. Na verdade, desde que ouviram a pergunta de Dagua e a resposta de Shigo, começaram a ficar inquietos. Era a primeira vez que ouviam tais informações, e cerâmica era algo que sempre desejaram. Antes, quando perguntaram, os comerciantes se recusaram a discutir o assunto, mas agora de repente estavam conversando, então naturalmente todos estavam ouvindo atentamente a conversa. Vendo a multidão começando a reagir, Dagua jogou lenha no fogo. Você está dizendo a verdade? Claro. Desde que vocês se tornem parte da tribo do Dragão de Chama, todos podem ter essas cerâmicas. Por isso estou montando uma barraca aqui. A expressão de Shigo era excepcionalmente séria. Quando disse isso, nem piscou. Sua expressão era tão sincera que as pessoas acreditavam que era absolutamente verdade. A tribo do Dragão de Fogo é realmente tão boa quanto você diz? Dagua levantou dúvidas. Nesse ponto, alguém precisava expressar ceticismo. Caso contrário, o diálogo entre os dois pareceria encenado. Expressar dúvidas fazia parecer que eles não se conheciam, e que estavam apenas preocupados. Daí o ceticismo. Isso mesmo, vocês não são vigaristas tentando nos enganar, são? Shoya assentiu em concordância. Se você acredita ou não, é da sua conta. Eu levo cerâmica para trocar com você toda vez. Se eu estou te enganando, por que eu teria tantas cerâmicas toda vez? Shigo de repente retrucou com uma pergunta. Sua contra-pergunta fazia sentido para as pessoas ao redor, especialmente para aquelas que já o tinham visto antes. T-Chef Primitive Capítulo 442. Criando impulso. Shigo não prestava atenção àquelas pessoas. Fingiu manter a cabeça erguida enquanto continuava a arrumar a cerâmica no couro de animal. Ele fez isso deliberadamente, pretendendo fazer aquelas pessoas pensarem que ele não se importava nem um pouco, convencendo-os ainda mais de sua sinceridade. Se ele tentasse demais explicar, isso deixaria os outros desconfiados. Era melhor parecer despreocupado, o que os deixaria mais propensos a acreditar. Sua tribo do Dragão de Fogo tem muita comida. Com certeza você não tem comida suficiente, zombou Shoya de propósito. Claro que temos muito. Enquanto você trabalhar, terá comida para comer. Você terá bastante alocação. Garantimos 3 refeições por dia. Shigon ficou sério. Naquele momento, era necessário ser sério, caso contrário os outros pensariam que ele estava brincando. Ao discutir comida, todos nela levavam esse assunto muito a sério. Ninguém brincaria sobre comida, de todas as coisas. Você consegue comida só trabalhando? Dagua perguntou fracamente. Será que realmente há tantas coisas para fazermos? Isso mesmo. Não somos guerreiros totens. O que poderíamos fazer na sua tribo? Shoya se fazia parecer fraco. Enquanto você estiver apto, haverá trabalho adequado para você. De qualquer forma, quando você chegar, o trabalho será atribuído, e então você começará a receber comida, disse Shigo solenemente. Shoya parou deliberadamente por um momento, então perguntou, sério? Vamos ter trabalho só por ir lá? Naquele momento, era necessário fingir vacilar um pouco, para atrair mais pessoas. As pessoas ao redor, ouvindo a conversa deles, também começaram a vacilar e a sussurrar umas para as outras. Ei, você acha que o que eles estão dizendo é verdade? A tribo do Dragão de Fogo é realmente tão boa assim? Quem sabe? Mas acho que deve ser verdade. Se não, como teriam tanta cerâmica? Sim, essas cerâmicas são coisas realmente boas. Como a tribo deles tem tantos, e ele trouxe tantos para trocar, isso deve significar que muita gente os tem. Eles têm tantos tesouros e estão dispostos a trocá-los, o que significa que definitivamente tem mais. Se for esse o caso, então deve haver muitos benefícios em se tornar parte da tribo do Dragão de Chama. Eu sei, né?
Quando formos para a tribo deles, haverá trabalho a fazer. Essa é uma proposta atraente para mim. Isso mesmo, isso mesmo. Na nossa tribo, muitas vezes não temos nada para fazer, então eu frequentemente não tenho nada para comer. Tais discussões continuaram surgindo entre a multidão, e a maioria deles ficou um pouco emocionada. Afinal, muitos na multidão não tinham voz em suas tribos, e nem sequer tinham trabalho. Quando ouviram que todos na tribo do Dragão de Fogo tinham trabalho, que havia comida, que todos tinham cerâmica, claro que ficaram tentados. O povo das tribos primitivas era simplesmente assim. Desde que tivessem algo para fazer e comida para comer, estavam satisfeitos, já que geralmente não tinham nada para fazer mesmo. Claro, desde que você venha, haverá trabalho para você. A tribo do Dragão de Fogo oferece muitos tipos de trabalho, não apenas um tipo. Shigeru continuou. A essa altura, ele já havia descrito todos os benefícios da tribo do Dragão de Chama, com o objetivo de atrair cada vez mais pessoas para a tribo. A temporada de neve está chegando. Sua tribo realmente tem comida suficiente para alimentar os outros? Dagua perguntou. Sua pergunta era bastante importante, então ele a deixou para o final, principalmente para servir como ponto final. Talvez as pessoas não sentissem muito agora, mas quando a temporada de neve era mencionada, todos ficariam nervosos. Se a estação chuvosa foi um desastre moderado, então a temporada de neve foi o desastre máximo. Poucas pessoas conseguiam aguentar a temporada de neve. Muitas tribos poderiam se sair bem nos estágios iniciais, mas quando chegasse a temporada de neve, todo tipo de deficiência ficava exposta. Porque, no início do período, todos tinham comida suficiente e mais tempo para armazenar comida. Mas esses alimentos armazenados seriam facilmente consumidos no período inicial, deixando pouca comida pelo restante da temporada de neve. Além disso, havia bastante gente na tribo, e a estação de neve costumava ser muito longa, então normalmente não tinham comida suficiente. Então, muitas pessoas morreram de fome durante a temporada de neve. Claro, nossa tribo tem uma abundância de comida. A comida que guardamos para a estação chuvosa ainda não foi completamente consumida. Shigeru disse deliberadamente com grande orgulho. Porque muitas tribos consumiam os alimentos que armazenavam para a estação chuvosa quase inteiramente durante a estação chuvosa. Quase nenhuma tribo ainda teria comida depois que a estação chuvosa passasse, então o que ele disse, sem dúvida, deu a todos um grande impulso de confiança. Porque, nessa época, dizer que eles tinham comida suficiente para a temporada de neve não seria muito convincente. Em vez disso, ele mencionou que os alimentos armazenados para a estação chuvosa ainda eram abundantes, o que a colocaria de forma mais crível e positiva. Então quero ir para a sua tribo. Tem algum requisito? Shoya fingiu estar extremamente emocionada. Eu também quero ir. Desde que tenha comida suficiente, tudo bem. Afinal, a temporada de neve está chegando, e eu não guardei comida. Dagua acrescentou. Ambos pareciam muito animados, parecendo querer ir imediatamente para a tribo do Dragão de Chama. Não há requisitos, só a possibilidade de ajudar no trabalho. Shigeru acenou com a mão de forma desdenhosa. Depois que ele terminou de falar, a multidão ficou ainda mais agitada, com todos começando a discutir. Você ouviu o que ele acabou de dizer? Ele disse que ainda sobraram sobras da estação chuvosa. Eu ouvi. Parece que a tribo do Dragão de Fogo é muito boa. Estou um pouco interessado em ir. Também estou pensando em ir. Embora a minha tribo seja razoável, eu recebo muito pouca comida todos os dias. Se formos até a tribo deles e pegarmos carne para as 3 refeições, seria incrível. Devemos tentar. Talvez seja verdade. Afinal, não temos muito o que fazer em nossa tribo mesmo. Quero tentar. Vamos juntos. Se não der certo, sempre podemos voltar. Tais discussões continuaram surgindo entre a multidão. A maioria das pessoas foi influenciada. Eles passaram de se olhar incertos para trocar sorrisos. Eles haviam tomado sua decisão. Então eu quero ir com você. Quando podemos partir? Dagua perguntou. Eu também vou. Afinal, não há mal nenhum em ir. É bom ver se é verdade ou não, acrescentou Shoya. Me solta também. Me leve junto. Sou muito forte e consigo fazer muitas coisas. Alguém na multidão de repente chamou. Eu também sou forte. Eu posso fazer muitas coisas. Além disso, eu como muito pouco. Outra pessoa da multidão gritou. As pessoas na multidão começaram a se agitar uma a uma, levantando as mãos e gritando.
todas querendo seguir a tribo do Dragão de Chama. Vendo que haviam criado tal impulso, Dagua e Shoya se retiraram silenciosamente. Naquele momento, eles não podiam se destacar muito. Caso contrário, seria terrível se fossem descobertos quando voltassem para a tribo do Dragão de Chama. Tchef Primitive capítulo 443. Cuidado para não cair. Os balões de ar quente estavam estacionados em uma área espaçosa fora da tribo. Eram 3 no total, cada um parecendo bastante grande. Esses foram fabricados por Gumu, de acordo com o projeto da primeira. Como o primeiro voo de teste foi um sucesso e a qualidade era ótima, Subai encomendou a produção de vários outros. O motivo de estarem estacionados naquela área espaçosa era porque todos haviam completado com sucesso seus voos de teste. Agora, Subai e seu grupo planejavam andar de balão de ar quente até o campo de caça para dar uma olhada, com o principal objetivo de encontrar alguns animais para domar. Claro, o mais importante era encontrar cavalos, já que a tribo precisava urgentemente de veículos de transporte. Xamã, será que realmente vamos conseguir encontrar cavalos desta vez? Yanhua perguntou. Ela já tinha ouvido muito sobre cavalos, mas ainda não tinha visto um de verdade, então estava particularmente curiosa. Vai saber, talvez a gente consiga, Subai riu alegremente. Às vezes era melhor não ter expectativas muito altas. Afinal, quanto maior a esperança, maior a decepção caso falhassem. Era melhor deixar as coisas seguirem seu curso natural. Mas a probabilidade desta vez era bastante alta, afinal, eles estavam em balões de ar quente, olhando do alto do céu, toda a paisagem estaria vista, e a chance de ver cavalos era relativamente alta. Além disso, eles já haviam ouvido da equipe de caça que pegadas de cascos de cavalo haviam sido descobertas no campo de caça. Claro, a aparência de pegadas de cascos de cavalo era algo que Subai havia contado, desenhando-as em papel para que pudessem ver. Pegadas de cavalo tinham formato de crescente, e ele até desenhou imagens de cavalos para eles verem, instruindo-os a ficar atentos a eles também. Xamã, posso mesmo ir junto? Yuinga ainda estava um pouco incerto. Ela quase sempre esperava na tribo. Mas dessa vez, ela pôde ir junto, então ficou bastante surpresa. Claro, mas se não quiserem ir, também podem esperar por nós na tribo. Não ficaremos fora por muito tempo e voltaremos em breve. Subai disse calmamente. Yuing balançou a cabeça e rapidamente disse sem hesitar. Não, eu quero ir com você, Xamã. Não quero continuar ficando para trás, esperando na tribo. Com uma oportunidade tão rara de sair e brincar, como ela poderia perdê-la? E ainda por cima com o Xamã. Não importava o que acontecesse, ela seguiria junto. Então fique perto. Tenha cuidado e não se afaste. Instruiu Subai. Eu entendo, Yuing assentiu em resposta. Passo, passo, passo. Subai e os outros começaram a embarcar nos balões de ar quente um após o outro, preparando-se para partir em direção ao campo de caça. Desta vez, muitas pessoas os acompanhavam. Além daqueles que andaram no balão de ar quente da última vez, Shahong, Yichuan, Yijio e os outros guerreiros Totem foram adicionados ao grupo. Isso porque a viagem de ida e volta ao campo de caça dessa vez levaria 2 dias e uma noite, o que significava que eles definitivamente precisariam passar uma noite do lado de fora. Então, esses guerreiros Totem estavam ali para proteger a segurança do Xamã. Embora os balões de ar quente fossem convenientes, os gritos ainda estavam por toda parte. No entanto, os preparativos para essa viagem ao campo de caça foram muito completos. Além de terem guerreiros Totem suficientes, eles também trouxeram bastante comida. Claro, os alimentos eram simples, incluindo a carne preservada feita anteriormente. Essa foi a estreia da carne preservada, e Subai ainda não tinha provado como elas estavam. Em vez de pensar em comê-lo na tribo, era melhor levá-lo para o passeio para experimentar seu gosto. Hoje. As chamas nas bacias de fogo dos balões de ar quente foram acesas, e os balões começaram a inflar lentamente. As cestas também começaram a sair gradualmente do chão. Os 3 balões de ar quente começaram a subir quase simultaneamente, movendo-se majestosamente em direção à terra. Embora não fosse a primeira vez que andavam em balões de ar quente, ainda assim ficaram profundamente impressionados. Eles estavam muito curiosos e se encostaram nas laterais da cesta, olhando para baixo, usando um telescópio para enxergar. Da última vez, por que não usar um telescópio? Tudo que viam era um borrão, mas agora, com o telescópio, tudo estava claro. Eles continuavam usando o telescópio para observar tudo abaixo,
como os animais na floresta, ou as pedras embaralhadas nas encostas, e assim por diante. Embora essas fossem coisas que eles podiam ver normalmente, observá-las do alto do céu com um telescópio era muito diferente. A sensação de voar no céu e olhar para baixo era simplesmente reconfortante demais, e o vento soprando em seus rostos era muito agradável. Não se incline demais. Cuidado para não cair. Subai alertou. Ele viu que algumas das garotas tinham metade do corpo se estendendo para fora do balão de ar quente e ficou realmente preocupado que pudessem cair. No entanto, ele não pôde deixar de admirar a coragem deles, não tendo medo nenhum das alturas. Alguns até estendiam seus corpos tão para fora que ele ficava nervoso por eles. Está tudo bem, Xamã, vamos ter muito cuidado, disse Yahu alegremente, sem medo algum. Ela até achava isso empolgante, então frequentemente estendia metade do corpo para fora. Além de olhar para a paisagem linda abaixo, ela também sentia a sensação de voar no ar e ser tocada pelo vento. Subai sorriu e balançou a cabeça. Naquele momento, ele só podia deixá-los em paz. Afinal, Aer, Shen-Shi e os outros tinham aparecido, então se algo realmente acontecesse, eles deveriam conseguir lidar com isso. Hoje. Os balões de ar quente continuaram voando no céu. Como o vento não era muito forte, os balões de ar quente voavam de forma constante. Foi diferente da última vez, quando o vento estava forte demais, fazendo os balões de ar quente tremerem violentamente. Nesse momento, de repente, as chamas na bacia quase se apagaram. No entanto, por causa dessa experiência, eles aprenderam que havia pontos que precisavam de melhorias. Gumo adicionou bordas mais altas ao redor da bacia de fogo do balão de ar quente, que poderiam tanto bloquear os ventos violentos quanto impedir que a chama se apagasse durante a chuva. Depois que os balões de ar quente continuaram por mais de 10 horas, eles começaram a se aproximar lentamente do campo de caça. Xamã, logo chegaremos ao campo de caça. Vamos descansar na primeira base hoje à noite, sugeriu Shahong. Como o céu começava a escurecer, não era uma boa ideia continuar avançando, e era ainda mais impossível procurar cavalos. Além disso, eles já tinham voado o dia inteiro, então precisavam descansar. Você pode arrumar como achar melhor. Também mande alguém encontrar Kanshi e os outros. Subai assentiu. Como haviam chegado ao campo de caça, deveriam se encontrar com eles para ver se haviam encontrado algo. Também era bom avisá-los de que haviam chegado, para que pudessem providenciar outros assuntos. Certo. Shahong assentiu, sendo carregada de volta ao balão original por Aer. Shahong estava originalmente em outro balão de ar quente, e quando precisava relatar informações, era carregada por Aer, a garota borboleta. Hoje. Depois de mais de 2 horas, os 3 balões de ar quente começaram a parar perto da primeira base. Os balões de ar quente também foram recolhidos por todos e arrastados para a caverna para armazenamento, pois ninguém sabia se seriam destruídos por bestas ferozes se ficassem do lado de fora. Tchef Primitive capítulo 444, um unicórnio aparece. Na manhã seguinte, Subai e os outros foram acordados pelos chamados dos animais, enquanto suaves raios de sol penetravam pelas fendas da enorme rocha para iluminar o interior da caverna. Todos se levantaram e se arrumavam, preparando-se para voar novamente no balão de ar quente naquele dia. Se tivessem que depender apenas dos pés, levaria muito tempo e seria bastante perigoso. Da última vez que eles procuraram na floresta, eles não conseguiram encontrar nenhuma criatura que se assemelhasse a cavalos. Dessa vez, eles usariam o balão de ar quente para voar alto e procurar novamente, esperando encontrar alguns. Voar no céu também era mais seguro, pois não precisariam se preocupar com as bestas ferozes no solo. Hoje. Todos embarcaram novamente no balão de ar quente e voaram para o céu, enquanto o Kanshi continuava liderando a equipe de caça na caça. À medida que o balão de ar quente subia cada vez mais, ele lentamente se afastava da base e voava em direção às profundezas do campo de caça. Subai tirou seu telescópio e examinou cuidadosamente cada lâmina de grama e árvore abaixo. Como ele era mais familiarizado com cavalos, era mais seguro segurar o telescópio. Os outros também tentavam ao máximo observar o chão com sua própria visão, todos querendo ajudar. Aer e Shen-Shi voaram para longe do balão de ar quente e começaram a voar em baixa altitude para procurar cavalos. Com asas, podiam controlar livremente sua altitude e eram mais flexíveis em muitos aspectos, então seria mais conveniente para eles procurarem de forma independente.
Apenas Xu Feng permaneceu no balão de ar quente. Ele precisava garantir a segurança do xamã e não podia sair. Será que os cavalos estão? Yu Ying murmurou, seus olhos rosas constantemente observando o chão abaixo. Sua cauda de raposa continuava balançando, com as nádegas erguidas. Yan Wu e os outros faziam o mesmo. Mas suas ações foram mais exageradas. Todos se inclinaram sobre a borda da cesta e olharam para a floresta abaixo, cada um muito solene em busca de água. Como sabiam que o xamã havia vindo pessoalmente nessa viagem, isso significava que o assunto era realmente sério e vital para a tribo. Xamã, aqueles cavalos são ali? Yu Ying de repente apontou para um trecho de floresta à direita na frente. Ela percebeu que havia várias criaturas naquela parte da floresta, mas elas desapareceram no instante, então não tinha certeza. Deixa eu ver. Subai se virou e ajustou o telescópio, olhando na direção para onde ela apontava. Ele também percebeu o leve tremor das folhas e conseguia ver de forma aproximada as silhuetas dos animais. No entanto, ficou muito claro que aqueles não eram cavalos, mas algum outro animal não identificável. Xamã, como está? Essas criaturas são cavalos? Yu Ying perguntou esperançosamente. Subai sorriu, estendeu a mão e acariciou a cabeça, dizendo suavemente: esses não são cavalos. Yu Ying estava obviamente desapontada, mas logo se animou e imediatamente procurou ao redor com seus olhos cor-de-rosa. Yan Wu pareceu descobrir algo de repente e imediatamente gritou: Xamã, acho que há cavalos do meu lado. Sua voz era particularmente alta, atraindo a atenção das pessoas dos outros dois balões de ar quente. Subai ouviu o som e imediatamente caminhou para seu lado, usando o telescópio para olhar na direção que ela apontava. Depois de olhar, ficou atônito por um momento e, para ter certeza, olhou novamente e exclamou animado: esses são mesmo cavalos. Na direção que Yan Wu apontava, havia árvores altas por toda parte, mas essas árvores cresciam de forma bastante esparsa, diferente de outras partes da floresta, que eram tão densas que o chão não podia ser visto. As árvores naquela direção, embora altas, eram esparsas o suficiente para revelar o chão, por isso conseguiram descobrir os cavalos caminhando entre as árvores. No entanto, não havia muitos cavalos, apenas 5 ou 6. Eles comiam folhas tranquilamente, parecendo muito calmos e à vontade. De vez em quando, eles mexiam seus rabos fofinhos e às vezes balançavam a cabeça, parecendo bem confortáveis. As cores desses cavalos variavam, alguns sendo totalmente marrons, outros completamente pretos e outros com manchas. Além disso, a aparência desses cavalos era muito semelhante à da terra, exceto que os cavalos aqui eram mais robustos e, mais importante, tinham um único chifre na testa. Sim, um único chifre, assim como os unicórnios nas histórias mitológicas da Terra. Eles pareciam muito impressionantes. Subai ficou atônita por esse motivo. Ele não tinha certeza se o que viu eram realmente cavalos. Porque, na cabeça dele, cavalos não tinham chifres, mas fora esse ponto, todo o resto combinava completamente com cavalos. Só depois de olhar cuidadosamente várias vezes é que confirmou que eram realmente os cavalos que procurava. Sério? A gente realmente achou cavalos? Yan Wu não podia acreditar no que ouviu, surpresa por ser ela quem encontrou os cavalos. Eles são mesmo cavalos? Yu Ying inclinou a cabeça, confusa. Porque eles parecem diferentes do que o xamã descreveu. Yu Ying não se lembrava de cavalos com chifres. Nenhum dos desenhos do xamã mostrava que eles tinham chifres, mas os que estavam vendo agora tinham chifres. Então esses são cavalos. Eles parecem tão especiais, muito mais bonitos do que aqueles bovinos e ovelhas, comentou Xalan. Esses cavalos tinham corpos muito musculosos, membros longos, além de crinas lisas e longas, e aquele chifre na testa, apresentando uma aparência especialmente bela. Pode-se dizer que a aparência desses cavalos era considerada bela entre as feras, assim como Subai era considerado bonito entre as pessoas rudes da tribo primitiva. Mas são tão poucos. Yan Wu disse. Subai não se importava se havia muitos cavalos ou alguns, desde que conseguissem encontrá-los, era bom. Ele instruiu as pessoas a começarem a controlar o balão de ar quente para se aproximar desses cavalos. Naturalmente, ele queria usar sua habilidade de domar para domar esses cavalos. Afinal, cavalos eram tão difíceis de encontrar, independentemente da quantidade, que ele precisava domá-los sempre que os encontrava. Além disso, onde havia cavalos, certamente haveria outros por perto. Era melhor domar esses poucos primeiro. Além disso,
A capacidade dos 3 balões de ar quente não era muito grande. Ainda assim, poder acomodar esses 6 cavalos era aceitável, considerando que as pessoas também precisavam andar nos balões de ar quente. Hoje. O balão de ar quente se aproximava continuamente daqueles cavalos, e finalmente encontrou um espaço aberto onde podiam pousar o balão e começou a descer. Xamã, é perigoso demais. Deixe-me tentar primeiro. Seria ruim se esses cavalos te machucassem. Shahong avançou primeiro. E Gil também pegou sua faca de combate e disse com expressão séria: Xamã, vamos checar eles. Os dois não queriam que nada acontecesse com Subai. Embora esses cavalos fossem animais normais, eram grandes e tinham um longo chifre na testa. Ninguém sabia como eram os temperamentos desses cavalos. Se eles fossem ferozes, seria problemático. Afinal, aquele chifre longo, se atingisse um corpo humano, certamente o atravessaria. Tchef Primitive capítulo 445. Não, as coisas não são tão simples assim. Subai balançou a cabeça sem hesitar e disse suavemente: tudo bem, deixa comigo. Ele sabia sobre cavalos selvagens. Os cavalos começavam a correr imediatamente assim que se assustavam. E os cavalos podem correr muito rápido. Seria difícil alcançá-los quando começassem a correr. Se algum deles assustasse esses cavalos sem querer e eles fugissem, seria uma grande perda. Esses cavalos não eram fáceis de encontrar, então não podiam deixá-los fugir de novo. Portanto, seria melhor que ele resolvesse isso sozinho. Xamã, é perigoso demais. Não podemos deixar nada acontecer com você, disse Shahong. Ela era cautelosa. Para ela, não era hora de correr riscos desnecessários. Se estivesse lidando com animais pequenos, isso seria outra coisa. Mas eram grandes e tinham características letais, então seria impossível permitir isso. Xamã, se esses cavalos forem hostis, você estará em perigo. E Gil acrescentou. Anormalmente quieta e distante, e Gil também estava preocupada, então ela se juntou para persuadi-lo. Está tudo bem. Tenho maneiras de lidar com isso, então não se preocupe, disse Subai. Ele sabia que eles estavam preocupados com ele, mas tinha total confiança em si mesmo. Ele havia aberto recentemente um pacote de assistência e obtido uma habilidade, arma de dedo. Se os cavalos fizessem qualquer movimento brusco ou demonstrasse qualquer comportamento ameaçador em relação a ele, ele imediatamente os atirava. Além disso, ele era o único que podia usar a habilidade de domar, então, desde que usasse domar no momento em que chegasse perto, não deveria haver grandes problemas. Xamã, mas... As palavras de Shahong foram interrompidas antes que ela pudesse terminar. Subai levantou a mão com expressão séria e disse: sei que você está preocupado com minha segurança, mas só eu entendo essas criaturas, então não se preocupe. Ele caminhou sem hesitar em direção aos cavalos, preparando a habilidade de domar enquanto avançava para garantir que poderia domá-los no momento crítico. Uma luz azul pálida começou a emanar das mãos de Subai, e em pouco tempo, suas mãos estavam envolvidas em uma luz azul clara. Passo, passo, passo. Subai ficou silencioso e cuidadoso ao se aproximar dos cavalos selvagens, temendo assustá-los. Mas naquele momento, as garotas atrás dele estavam ainda mais nervosas e preocupadas. Especialmente Yanhua, cujas sobrancelhas estavam fortemente franzidas enquanto segurava firmemente sua faca militar, agachando-se em uma postura de corrida. Se esses cavalos apresentassem algum comportamento incomum, ela corria imediatamente para proteger sua segurança. Os outros eram iguais, cada um prendia a respiração em extrema tensão, cada um com as armas prontas. Aer e Shen-Shi voavam no ar, segurando firmemente seus arcos longos para garantir que nada desse errado. Subai foi se acalmando gradualmente ao se aproximar dos cavalos selvagens, estendendo lentamente as duas mãos em direção a eles. Os cavalos selvagens estavam atentos e já haviam notado alguém se aproximando. Eles pararam de comer, e seus olhos negros profundos piscavam de vez em quando. Alguns cavalos começaram a se virar, seus olhos negros fixos diretamente na pessoa que caminhava em sua direção. Eles não fugiram, nem atacaram, os vários cavalos apenas olharam para Subai. Suas caudas grossas e marrons às vezes balançavam, alguns ficaram parados, enquanto outros circulavam ao redor. Isso é diferente do que eu imaginava. Pensou Subai consigo mesmo. Ele esperava que esses cavalos atacassem ou fugissem. Mas não fizeram nenhum dos dois, todos apenas o encaravam, por motivos desconhecidos. Ele já havia se preparado para fugir ou desviar,
mas descobriu que esses cavalos não estavam atacando. Subai conseguiu cobrir os cavalos selvagens com a luz azul, que era muito mais suave do que ele imaginava. A luz azul gradualmente cobria completamente todos os cavalos selvagens. Todo o processo durou vários minutos. Shahong e os outros também ficaram um pouco surpresos. Todos estavam preparados para atacar. Eles estavam prontos para avançar e eliminar aqueles cavalos selvagens para garantir a segurança do xamã. Mas o que não esperavam era que todos esses cavalos permanecessem imóveis, como se já tivessem sido domados. Não esperava que fosse tão suave. Subai sentiu que as coisas eram simples demais. Esses 6 cavalos foram todos domados em menos de alguns minutos. Aqueles cavalos selvagens ainda estavam imóveis após serem domados, e só depois de um bom tempo começaram a comer novamente. Xamã, todos esses cavalos foram domados. Yanhua mal podia acreditar no que via. Ela correu imediatamente, guardando sua faca militar e começando a examinar os cavalos. Essa cena parecia incrível demais para ela. Quando viu aqueles cavalos selvagens pela primeira vez, achou que seriam agressivos, dado seu tamanho e aparência. Os outros também correram até lá, suas dúvidas iguais às de Yanhua. Sim, eu também não esperava que fosse tão suave. Subai abaixou as mãos. Então, podemos levá-los de volta conosco agora? Ying perguntou, balançando seu rabo de raposa rosa. Sim, podemos levar todos de volta. Subai assentiu. Ótimo. A tribo terá transporte em breve. Ying disse com um sorriso. Subai foi até um cavalo selvagem marrom e estendeu a mão para tocar seu pescoço, sentindo esse cavalo de uma era primitiva. Depois de acariciá-lo por um tempo, pensou, realmente magnífico. Este é realmente um cavalo da era primitiva. Os cavalos ali eram muito diferentes do que ele imaginava, tanto em docilidade quanto em aparência. Xamã, vamos primeiro levar esses cavalos para o balão de ar quente. Não sabemos se há outras bestas por perto. Disse Igil. Eles tinham bastante fé na técnica de domar do xamã, dada sua experiência anterior. Sim, vamos levá-los primeiro, e depois voltamos para a tribo hoje. Subai assentiu. Ele sentia que as coisas não eram tão simples, mas não conseguia identificar o que era estranho, então era melhor sair rapidamente dali. Sim. Igil respondeu imediatamente. Igil seguiu Shahong e os outros enquanto eles começavam a conduzir os cavalos, levando todos até onde estava o balão de ar quente. Xamã, esses poucos cavalos são suficientes. Yanhua se lembrou de que eles tinham 20 gado e ovelhas antes. Não podemos evitar se os números forem baixos. É tudo o que temos por enquanto. Subai deu de ombros. Isso era normal para cavalos selvagens, com um macho liderando várias cavalas fêmeas. Que pena. Seria melhor se houvesse mais. Ying lamentou. Mesmo que houvesse mais, não ajudaria. Nosso balão de ar quente não conseguiria levar tantos de volta de uma vez. Subai disse com um sorriso. Mas assim que terminou de falar, sua expressão mudou, como se tivesse percebido algo. Tchef Primitive capítulo 446. Deixe os cães adormecendo. Assim que as palavras de Subai caíram, o som nítido de cascos podia ser ouvido à distância. Clop 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 clop. Ying ficou atônita, piscando os olhos cor-de-rosa sem parar, e perguntou. O que houve? O que aconteceu? Ela ficou momentaneamente sem saber o que fazer, pois era a primeira vez que lidava com uma situação assim. Em contraste, Yanhua e Shallan eram diferentes. Suas expressões imediatamente ficaram sérias, e todos prepararam as armas em suas mãos. Eu estava me perguntando por que esses cavalos eram tão dóceis. Acontece que todas são cavalos fêmeas. Subai franziu a testa. Isso porque cavalos selvagens geralmente viviam em grupos, com um macho liderando várias cavalas fêmeas, e cavalos selvagens eram tipicamente muito ferozes em temperamento. Mas esses poucos cavalos eram todos muito dóceis, até mesmo permanecendo imóveis no lugar, o que era um pouco estranho. Mas depois de ouvir aquela sequência de cascos nítidos, tudo ficou claro. O cavalo macho, o garanhão, havia retornado. Clop 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 clop. O garanhão avançou agressivamente, balançando continuamente o longo chifre na testa, parecendo excepcionalmente feroz. Era totalmente branca, com um porte muito maior, visivelmente maior que as das éguas, as fêmeas. Xamã, cuidado. Shahong imediatamente correu para a frente, sacando sua lâmina de crocodilo. Igil e os outros fizeram o mesmo, segurando suas facas enquanto corriam para a frente, prontos para atacar a qualquer momento.
Se aquele garanhão ousasse correr, ela pularia do chão em suas costas e cortaria sua garganta. Embora sempre tivessem ouvido dizer que cavalos eram preciosos e difíceis de encontrar, se isso ameaçasse a segurança do xamã, teriam que matá-lo. Yanhua, Shallan e os outros aprendizes de guerreiros também ergueram seus arcos longos. Essa formação parecia bastante semelhante à de quando enfrentavam uma tribo inimiga, mas desta vez era diferente. O alvo comum era apenas um cavalo. Subai fez um gesto para todos se acalmarem, afinal, agora ele tinha controle sobre todas as éguas. Agora havia apenas um garanhão à sua frente, que não causaria muito dano. Além disso, com essas éguas à sua frente, o garanhão não podia lançar um ataque. Todos vocês fiquem na minha frente, façam ele se acalmar. Subai levantou a mão e o instruiu. Assim que falou, todas as éguas ficaram à sua frente, com algumas ao seu redor. As éguas cercaram Subai completamente, garantindo que ele não fosse ferido pelo garanhão. Aqueles cavalos pareciam muito soldados leais. Yanhua e os outros ficaram atônitos, sem saber o que estava acontecendo, mas sabiam que o xamã estaria seguro com aquelas éguas ao seu redor. O garanhão também ficou atordoado. Naquele momento, ele não sabia o que estava acontecendo. Claramente, antes de partir, todas essas éguas o obedeciam, mas agora que ele havia retornado, todas as suas mulheres o encaravam com expressões hostis. Era como se eles não o reconhecessem de jeito nenhum. Esse contraste o deixou lutando para reagir. Subai já esperava essa reação do garanhão. Ele estendeu a mão, emitindo uma luz azul pálida, preparando-se para continuar usando sua habilidade de domar. O garanhão naturalmente resistiu, mas estava cercado por suas meninas, que até continuavam se alinhando nele. O temperamento originalmente agitado do garanhão começou a se acalmar gradualmente, e seus olhos, que estavam vermelhos de agressividade, lentamente voltaram ao preto. É isso. Bom garoto. Subai murmurou, estendendo a mão para usar a habilidade de domar no garanhão. À medida que a luz azul pálida se dissipava silenciosamente, o garanhão gradualmente se tornou dócil, já não tão agitado quanto antes. Relincho, relincho. O garanhão relinchava sem parar, andando de um lado para o outro. Era muito óbvio que a habilidade de domar havia funcionado perfeitamente. Xamã, isso é maravilhoso. O garanhão também foi domesticado. Ying deu um passo à frente. Ela estava especialmente preocupada antes, temendo que algo pudesse dar errado, e manteve as mãos bem cerradas. Não se preocupe, como algo poderia acontecer comigo. Subai sorriu. Na verdade, ele já estava preparado para usar outra habilidade, pistola de dedo. Se o garanhão tivesse sido agressivo demais, teria atirado na cabeça dele. Mas ele realmente não queria fazer isso, porque aquele garanhão parecia muito forte e seria um bom cavalo de guerra. Matá-lo seria um desperdício demais. Em termos de força em geral, um garanhão certamente era melhor do que uma égua. Além disso, esse garanhão era o único cavalo branco entre eles, e ele também tinha maior constituição. Yanhua e os outros seguiram, a preocupação em seus rostos gradualmente desaparecendo. Subai olhou para o garanhão branco, e a ideia de montá-lo veio à mente. Afinal, ele nunca tinha montado um cavalo na terra. Ele não deveria tentar isso nesta era primitiva. Além disso, todos esses cavalos já haviam sido domados por ele, então não haveria problemas. Ele só precisava sentar firme quando montado. Xamã, no que você está pensando? Yanhua perguntou, se aproximando e vendo que o xamã estava pensando em algo. Subai acariciou o cavalo branco e disse, estou pensando se devo montá-lo. Yanhua ficou surpreso e perguntou preocupado, Xamã, isso é muito perigoso, por favor, não suba. Embora todos esses cavalos tivessem sido domados, ainda seria perigoso para ele montá-los. E se ele caísse acidentalmente? Subai caminhou até uma grande árvore, puxou uma longa vinha e disse, com isso, não há com o que se preocupar. Ele a levou até o cavalo, enrolou a longa vinha na boca do cavalo e então fez um nó na outra ponta da videira. Pronto. Agora, não precisamos nos preocupar em cair. Subai disse, batendo em suas mãos. Eles estavam na floresta sem rédeas ou sela. Ele só podia usar cipós como substituto. No entanto, as vinhas da era primitiva eram todas muito resistentes e não se quebravam facilmente. Enfim, eles foram feitos apenas para proporcionar equilíbrio. Xamã, me deixe ir com você, assim posso te proteger, Yanhua disse imediatamente. Subai ergueu levemente as sobrancelhas e disse, você só quer experimentar como é montar um cavalo. Ele riu da reação surpresa dela,
Acha que eu não sabia o que você estava pensando? Com algo tão interessante, como Yanhua poderia ficar parada sem experimentar isso pessoalmente? Ei! Isso é secundário. O mais importante é te proteger, xamã. Yanhua disse com uma expressão constrangida. Então vá pegar mais 2 vinhas, e vamos montar juntos nos cavalos. Subai sorriu impotente. Xiahong e os outros imediatamente se reuniram. Eles sabiam que não adiantava convencer naquele momento, então podia muito bem se juntar à participação. TXF Primitive Capítulo 447 Resultados experimentais hoje. O balão de ar quente continuou voando no céu por muito tempo enquanto Subai e seu grupo deixavam o campo de caça. Eles partiram após encontrarem os cavalos, já que a capacidade do balão de ar quente não acomodava muitos cavalos. O principal objetivo deles era encontrar cavalos, e como os haviam encontrado, precisavam voltar rápido. Afinal, ainda era apenas de manhã. Originalmente, eles haviam planejado que, se não encontrassem cavalos, trariam de volta as presas que Kang Shi e os outros haviam caçado. Como encontraram cavalos, decidiram voltar rapidamente antes do dia acabar. Todos viajaram no balão de ar quente por mais de 10 horas, parando no meio do caminho para descansar por um tempo. O balão de ar quente se aproximou lentamente da tribo do dragão de chama, finalmente pousando em uma área aberta próxima à tribo. O local de pouso ficava a uma certa distância da tribo, pois eles não podiam avisar os membros da tribo sobre o balão de ar quente ainda. Agora havia muitas pessoas de outras tribos dentro da tribo naquele momento, não apenas as da destruída tribo da Cobra Negra, mas também aquelas mulheres estrangeiras do Festival da Flor Rosa. Até que fossem completamente leais à tribo do Dragão de Chama, o balão de ar quente não poderia ser revelado a eles. Comparado às suas muitas funções como veículo de transporte, o balão de ar quente também pode ser considerado uma arma secreta. Passo, passo, passo. Depois de desembarcar do balão de ar quente, todos caminharam em direção à tribo, seguidos por um rebanho de cavalos selvagens. Aqueles cavalos selvagens não demonstraram desconforto ao andar no balão de ar quente. Afinal, como animais selvagens terrestres nascidos e criados em solo firme, embarcar de repente em um balão de ar quente e voar para grandes altitudes causaria pelo menos algum desconforto. No entanto, esses cavalos selvagens se comportavam exatamente como se comportariam em terra. Talvez fosse porque, quando o balão de ar quente decolou, Subai usou a habilidade de cura em todos. Além de eliminar o cansaço de todos, também era para evitar qualquer desconforto ao andar no balão de ar quente. Talvez isso pudesse ter tratado temporariamente o medo de altura. Caso contrário, porque todos pareciam completamente bem, até os cavalos. Meia hora depois, todos retornaram à tribo, embora estivessem montando a cavalo. Se tivessem caminhado, teria levado mais de 1 hora. Durante o dia, quando eles domesticaram os cavalos selvagens na floresta pela primeira vez, já os haviam montado, então agora estavam um pouco mais habilidosos na montaria. Nessa altura, o céu já havia escurecido gradualmente. Uma vasta cortina negra envolvia todo o céu, com pontos de luz estelar espalhados como buracos roídos por insetos na cortina preta. Quando as pessoas da tribo viram aqueles cavalos selvagens, todas ficaram atônitas. Todos saíram correndo depois de ouvirem o som de cascos. Céus, que tipo de bestas são essas? Alguém da tribo exclamou de repente. Eles podem não ser bestas, podem ser bestas ferozes. Você viu aquele chifre na cabeça deles? Outra pessoa disse. Você viu? O xamã está no topo. O xamã domou essas feras ferozes. Outra pessoa da tribo chamou. Deve ser. Caso contrário, porque o xamã e os outros guerreiros totem estariam todos montados neles. Alguém analisou. É realmente incrível poder domar criaturas assim. Muitas pessoas na tribo admiravam. Eles são tão lindos, e todos tão grandes. Outra pessoa se maravilhou. Essas vozes continuaram a surgir da multidão que assistia. Todos ficaram incrivelmente surpresos. Subai ouviu essas vozes, mas não deu muita atenção a elas. Depois de desmontar, caminhou em direção à casa de cimento. Ele mandava as pessoas levarem todos aqueles cavalos selvagens para o curral, com a intenção de fornecer forragem para o curral depois. Como a estação chuvosa havia terminado, o curral de ovelhas e o curral de gado foram ampliados, criando essencialmente uma fazenda completa. Havia áreas especificamente para galinhas e coelhos selvagens, assim como áreas designadas para gado e ovelhas. Claro, também havia espaço reservado para cavalos. Xamã,
Vou preparar uma refeição para você. Ying começou a se movimentar ao voltar para o quarto. Depois de ficar longe da tribo por uma noite, ela percebeu o quão incrível era a casa de cimento. Assim que entrou, sentiu uma sensação de segurança, completamente diferente de viver em uma caverna. Ótimo! Tsubaya sentiu, sentando-se e se preparando para continuar trabalhando. Ele não queria parar nem por um momento, esperando terminar de desenhar os projetos da carruagem antes do fim da noite. Cucu saiu da sala ao ouvir os sons. Sua voz clara ecoou: Xamã, você voltou? Cucu estava tão absorvida em seus experimentos que mal saiu da casa de cimento e não se juntou a eles para o campo de caça. Sim, como estão seus experimentos? Ainda está suave? Subai olhou para cima e perguntou. Cucu coçou a nuca, afastando seus longos cabelos dourados enquanto dizia: está indo bem, tudo está indo bem e tranquilo. As grossas sobrancelhas de Subai se ergueram levemente surpresas. Você já terminou todos os experimentos? Sim, Xamã, mas descanse um pouco antes de olhar. Você acabou de voltar. Cucu assentiu sem hesitar. Está tudo bem, deixe-me ver agora. Subai imediatamente ficou sério. O motivo de ele estar surpreso era porque os experimentos da Cucu não eram simples. Eles envolviam fazer sabão e detergente. Claro, Subai lhe deu uma lista de materiais que incluía muitos ingredientes para sabonete e detergente, além de seus princípios e assim por diante. A Cucu só precisava experimentar e testar de acordo com essa lista. Embora fosse problemático e um pouco difícil, pelo menos ela não era completamente desinformada. No entanto, mesmo com a lista de materiais, fabricá-los não era uma tarefa fácil. Ele não esperava que ela completasse os experimentos em apenas alguns dias. Tudo bem. Vou buscá-los agora. Cucu assentiu e se virou para entrar na sala. Aquela sala de estar havia se tornado essencialmente seu laboratório, cheio de muitos objetos estranhos. Essas coisas estranhas foram todas coletadas perto da tribo: pedras, plantas e algumas carcaças. Para ela, tudo isso era útil para experimentos, embora muitos parecessem peculiares. Passo, passo, passo. Alguns minutos depois, Cucu tirou duas pequenas caixas de madeira do seu laboratório. As caixas não eram particularmente refinadas por fora, pareciam um pouco ásperas, como se fossem apenas duas tábuas de madeira montadas às pressas. Ela colocou as duas caixas de madeira sobre a mesa e abriu as tampas, revelando um bloco verde claro e um levemente amarelo. Xamã, estes são os resultados dos meus experimentos. Um é para lavar roupas, e o outro para lavar o cabelo. Cucu explicou. Depois de terminar sua explicação, Cucu tinha um olhar expectante, pois esses eram frutos de seu trabalho árduo. T-Chef Primitive Capítulo 448 Coisas boas que contribuem para a tribo. Subai pegou os dois objetos e começou a examiná-los, descobrindo que não pareciam sabão. Eles pareciam um pouco com frutas macias. No entanto, o cheiro que eles emanavam não era desagradável. Ele esperava que combinar tantos ingredientes estranhos incomuns produzisse um cheiro desagradável. Ainda assim, esses dois objetos tinham uma fragrância bastante agradável, com um leve aroma vegetal. Você já testou? Subai perguntou curiosa, colocando os dois objetos de volta na caixa de madeira. Já testei, e os resultados foram ótimos. Eles podem limpar roupas de cama sujas e couro de animal. Cucu assentiu enquanto falava. Cucu havia realizado seu experimento naquela manhã, quando Subai e os outros deixaram a tribo. Ela pegou roupas que originalmente deveriam ser dadas a Ying para lavagem e as usou em seu experimento, descobrindo que os resultados superaram suas expectativas. Ela achava que talvez não limpassem tão bem, especialmente porque suas tentativas anteriores falharam. Mas limpava a linha muito bem, o que a surpreendeu. Havia uma mancha particularmente resistente que normalmente podia ser lavada com água comum. Mas depois de usar o objeto que ela desenvolveu, aquela mancha teimosa foi completamente limpa. Me mostre como funciona, disse Subai. Em vez de ouvir sobre isso, seria mais convincente vê-lo pessoalmente. Além disso, ele realmente queria saber se a Cucu tinha desenvolvido com sucesso o sabão e detergente. Se ela realmente tivesse conseguido, seria muito útil para o desenvolvimento da tribo. Afinal, atualmente não havia detergente de nenhum tipo em toda a tribo, então suas roupas nunca estavam completamente limpas. Embora a maioria tivesse apenas couro de animal como roupa, eles eram usados diretamente contra a pele, então se pudessem ser limpos mais a fundo, certamente seria benéfico. Além disso,
A tribo agora se preparava para iniciar uma oficina de linho. Se a produção de linho aumentasse, quase todos na tribo usariam linho. Se todos usassem linho, esse detergente se tornaria especialmente importante. Linho não era tão resistente à sujeira quanto pele de animal. Ele facilmente acumulava poeira e manchas teimosas. Sem detergente, roupas de linho ficariam cada vez mais sujas com o tempo. Mesmo com a produção de linho aumentando e todos na tribo eventualmente usando linho, isso não significava que todos pudessem se dar ao luxo de trocar de roupa com frequência. Muito provavelmente, uma ou duas peças de linho seriam usadas por muito tempo, tornando a importância do detergente evidente. Certo, Kurku assentiu e se virou para preparar uma tigela de madeira, água e roupas de cama suja e pele de animal. Passo, passo, passo. Cerca de 10 minutos depois, ela voltou com uma tigela de água, carregando uma roupa de linho suja e couro de animal. Splash splash. Kurku primeiro colocou as roupas de linho sujas na tigela de madeira, deixando toda a peça ficar molhada. Depois, ela tirou o sabonete, umedeceu um pouco, esfregou algumas vezes na roupa de linho e depois removeu. Xamã, este item é muito simples de usar. Basta molhar as roupas de linho e esse bloco, esfregá-los algumas vezes e depois esfregar as roupas de linho, explicou Kurku enquanto demonstrava. Depois que a roupa de linho foi esfregada com sabão, começou a produzir muitas bolhas. À medida que a frequência do atrito aumentava, a espuma se tornava mais abundante. Gradualmente, toda a peça de linho foi coberta por espuma branca. Kurku continuou esfregando mais algumas vezes antes de colocar na água para enxaguar. Splash splash. Kurku movia as roupas de linho para cima e para baixo na tigela de madeira, tentando enxaguar toda a espuma branca. Suas ações eram muito ensaiadas, sugerindo que ela já havia experimentado muitas vezes. Ela enxaguou as roupas de linho várias vezes na água. Depois que a espuma branca foi lavada, ela tirou e espremeu toda a peça de roupa até secar. Xamã, por favor, veja se está limpo. Kurku entregou as roupas de linho lavadas. Enquanto lavava a roupa de cama suja, Kurku já havia mostrado as manchas sujas. Subai pegou as roupas de linho limpas e começou a examiná-las. Surpreendentemente, percebeu que todas as áreas antes sujas já estavam completamente limpas. A tigela de água havia mudado completamente de cristalina para turva, demonstrando o quão forte era o poder de limpeza do sabão. Está muito limpo. Você realmente conseguiu fazê-los. Como eu pensava, você é excepcional. Subai a elogiou. Kurku ficou um pouco envergonhado. Era a primeira vez que ela era tão elogiada, e seu rosto visivelmente avermelhado. Sorrindo, ela pegou a roupa de pele de animal e continuou: Xamã, deixe-me te mostrar como funciona também no couro de animal. Afinal, linho e couro de animal eram dois materiais diferentes. Roupas feitas desses dois materiais certamente seriam diferentes, então ela precisava testar a eficácia do sabonete para limpar em ambos os tipos de material. Kurku seguiu o mesmo procedimento das roupas de linho, primeiro mostrando as áreas sujas, depois mergulhando em água e começando a limpar. Splash splash. Alguns minutos depois, o animal id, que parecia sujo, foi imediatamente lavado. Subai inspecionou novamente as roupas de pele de animal e disse satisfeito: esta também está muito bem limpa. É seguro dizer que é um sucesso. Ele nunca imaginou que ela seria tão boa em experimentar, que em tão pouco tempo poderia desenvolver sabão com um detergente tão eficaz. Tudo isso graças às informações que o xamã me forneceu. Caso contrário, eu nunca teria pesquisado isso. A Kurku imediatamente balançou a cabeça e disse. Ela se recusou a assumir o crédito. Se não fossem os poucos documentos fornecidos pelo xamã, ela não teria feito nada disso. Vamos experimentar a outra peça para eu ver? Subai sorriu. Depois do sucesso do primeiro, ele estava um pouco ansioso para ver o segundo também. Certo, concordou imediatamente Kurku. Kurku carregou a tigela original usada para lavar roupas para fora, com a intenção de buscar uma nova tigela de água. 10 minutos depois, ela voltou ao segundo andar carregando uma tigela de água fresca, o rosto radiante de sorrisos. Depois de colocar a água na mesa, Kurku disse de forma desajeitada: Xamã, talvez eu precise da ajuda de outra pessoa. Subai ficou um pouco atônita por um momento, mas logo entendeu o que ela quis dizer e chamou: Xiaoyu, por favor, venha aqui um momento. Yu Ying, que estava na cozinha, saiu correndo ao ouvir sua voz e olhou para eles com uma expressão confusa. Xamã, para que você precisa de mim? As mãos de Yu Ying ainda estavam molhadas.
Estamos conduzindo um experimento e precisamos da sua ajuda. Subai disse calmamente. Ewing imediatamente se endireitou, assentiu seriamente e disse: Xamã, como posso ajudar? Tchef Primitive capítulo 449, HMM. Isso é complicado, posso usar seu cabelo? O Ku disse, um pouco envergonhado. Originalmente, ela queria fazer o experimento sozinha, mas seu cabelo estava muito comprido, arrastando pelo chão. Então, não cabia na tigela de madeira. Mesmo que fosse, seria difícil de lavar e levaria muito tempo para secar. Até lá, ela não teria tempo para completar o experimento e, em vez disso, teria causado muitos problemas para si mesma. Na verdade, ao fazer sabão, ela sempre encontrava outros para experimentar. O Ku frequentemente ia à tribo para encontrar garotas de cabelo curto para seus experimentos, já que o cabelo delas era mais curto e fácil de lavar. Então é disso que se trata. Eu estava me perguntando o que estava acontecendo. Ewing assentiu pensativo e imediatamente disse, ok. Ku assentiu, pedindo para Ewing se inclinar e colocar a cabeça na tigela de madeira, deixando a água molhar completamente seu cabelo. Depois pegou um pouco de água com aquele objeto verde claro, ensaboou e passou no cabelo rosa. Ku esperou até que houvesse espuma suficiente e então começou a esfregar. Ela continuou massageando perto do couro cabeludo. E aí, como está? A pressão é suficiente? Ku perguntou suavemente, com medo de que ela estivesse usando força demais. Ewing manteve os olhos fechados, e sua voz suave soou, está quase certo, a pressão é muito confortável. Na verdade, Ewing achou confortável demais. A sensação de ter o cabelo molhado em água enquanto alguém massageava seu couro cabeludo era incrivelmente agradável. Além disso, ela não lavou o cabelo por 2 ou 3 dias, e ontem deixou a tribo para ir ao campo de caça. Sua cabeça acumulava muitas folhas, poeira e outras coisas, inevitavelmente deixando o couro cabeludo desconfortável e um pouco coçando. Então, quando Ku lavou o couro cabeludo, foi realmente uma bênção. Isso é bom. O Ku continuou esfregando a cabeça, certificando-se de lavá-la bem. 10 minutos depois, ela tirou as mãos e usou água limpa para enxaguar a espuma da cabeça. Depois, ela enrolou o cabelo com pele de animal limpa, certificando-se de que o cabelo rosa não estivesse encharcado. Depois de limpar o cabelo por um bom tempo, ela também limpou as orelhas de raposa rosas. Porque lavar o cabelo certamente molharia as orelhas, e como as orelhas também eram fofas, elas definitivamente precisavam ser limpas também. Demi-humanos típicos não tinham esse hábito. Toda vez depois do banho, eles simplesmente limpavam o cabelo e o rabo e consideravam que estava feito. Mas Suba disse que eles não podiam fazer isso. As orelhas também devem ser limpas, e o interior das orelhas também precisa ser limpo. Por quê? Porque orelhas de animais eram diferentes das orelhas humanas. Eram fofinhas, prendendo facilmente mais terra, e o canal auditivo também era mais profundo. Se não fossem limpas corretamente, bactérias poderiam facilmente crescer, o que causava doenças desnecessárias. E aí, como está? Fica confortável depois de lavar? Ku perguntou com uma expressão expectante. Embora os experimentos anteriores tenham sido todos considerados bem-sucedidos, esta foi a primeira vez que experimentei na frente do xamã. Então, ela estava um pouco nervosa. Ewing assentiu sem hesitar e disse com um rosto satisfeito, muito confortável, é completamente diferente de quando lavo o cabelo. Naquele momento, Ewing sentiu que seu couro cabeludo estava muito limpo. Era como se o couro cabeludo tivesse passado por uma limpeza profunda de verdade. Essa sensação era incrivelmente reconfortante e reconfortante. Antes, ao lavar cabelo, ela só esfregava grosseiramente e considerava pronto. Mesmo que se lavasse o mais limpo possível, sempre sentia que havia algo que ainda havia sobra. Eventualmente, esse sentimento virou a norma e foi facilmente ignorado. Isso é bom. Ku suspirou aliviado e voltou para dizer, xamã, isso também foi um sucesso. O sorriso no rosto de Ku não podia mais ser contido. Os cantos da boca começaram a se curvar visivelmente para cima. Subai viu tudo isso e assentiu satisfeito. Sim. Você foi bem. Essas duas coisas são complicadas de fazer. Sucesso era uma coisa, mas se o processo de produção era simples era outra. Se a produção fosse muito problemática, demorando muito tempo, ou se os materiais necessários fossem numerosos e difíceis de encontrar, então esse item não teria muita importância.
As coisas que devem ser fabricadas neste momento não podem ser tão complexas. Coisas complicadas que levam tempo para serem produzidas são itens de baixo rendimento que não valeriam a pena em sua fase atual. Afinal, não havia dinheiro a ser ganho com a fabricação dessas coisas. Nesta era primitiva, não existia o conceito de dinheiro. Ele queria esse item apenas para melhorar a tribo. Mas, claro, isso se baseava na premissa de que não era tão difícil de fazer. Não é difícil de fazer, e não exige muitas coisas. Antes, como eu estava experimentando, demorou um pouco mais, mas agora sei como fazer. Na verdade, consigo fazer muitas peças em um dia, disse Cuco com um sorriso. Cuco ficou muito feliz em saber que o que ela fazia era útil para a tribo. Na verdade, fazer esses poucos itens lhe custou bastante energia, e ela teve que experimentar muitas coisas. O primeiro experimento que Cuco fez foi com cinzas de madeira, porque ela viu nas anotações de Subai que as cinzas de madeira podiam ser usadas como detergente porque continham algo chamado carbonato de potássio, que podia remover sujeira das roupas. Claro, os termos foram explicados por Subai, tornando-os simples e compreensíveis. Agora, o nível de alfabetização e o progresso das meninas na casa de cimento haviam melhorado muito, e elas sabiam muitas palavras do dia a dia. A pesquisa da Cuco sobre detergente envolvia uma mistura de cinzas de madeira e cinzas de concha. A cinza de concha contém hidróxido de cálcio e, quando misturada com cinzas de madeira, produz hidróxido de potássio. Quando usado para molhar tecidos em água, ele reage quimicamente com o óleo na superfície dos tecidos para produzir uma substância que lava os tecidos e os deixa brilhantes. Embora aquelas roupas de linho não fossem o tecido típico, a eficácia na limpeza era praticamente a mesma. É bom que não seja difícil de fazer. Podemos produzir mais assim, e vamos usá-los primeiro. Depois disso, distribuímos alguns para o chefe e outros. Depois que você se tornar proficiente em criá-las, pode ensinar outros a fazê-las. Disse Subai. Entendido. Continuarei experimentando e melhorando. O Cuco assentiu firmemente. Chefe Primitive capítulo 450. Isso realmente ajudou muito. Sistema. Faça o check-in e abra o pacote de assistência. Subai convocou em sua mente assim que abriu os olhos. Agora sozinho em seu quarto, abrir o pacote de assistência era questão de segundos, e ele não precisava se preocupar com vergonha por receber algo grande demais. Ding. Parabéns, anfitrião. Check-in foi bem sucedido. Ding. Parabéns. O anfitrião recebeu assistência de baixa qualidade, um pacote de sementes de repolho. Os olhos negros de Subai brilharam ao ouvir as palavras repolho, pois aquilo era realmente algo valioso. Ele pesou satisfeito o pacote de sementes de repolho na mão e disse, com isso, a tribo realmente terá vegetais de folha agora. Atualmente, a tribo do dragão de fogo tem principalmente carboidratos, sem vegetais de folha para falar. Eles tinham tomates, mas esses não eram contados como vegetais de folha. O mais próximo de vegetais de folhas eram algumas plantas silvestres. As plantas silvestres tinham um sabor tanto astringente quanto amargo, com uma textura nada agradável. Certamente não eram tão bons quanto os vegetais de folha da terra. Embora o sistema já tivesse fornecido um pacote de sementes de alface, elas haviam sido consumidas completamente no local anterior, sem sementes salvas. Agora, posso plantar sementes de repolho e teremos mais variedade para comer durante a temporada de neve, disse Subai satisfeito. O repolho tem um tempo de armazenamento muito longo, com armazenamento adequado. Mantê-lo por 1 ou 2 meses não seria um problema. Subai se levantou, trocou de roupa e foi para a sala, planejando plantar as sementes de repolho hoje. Depois, ele usava a habilidade de aceleração de crescimento para promover o crescimento deles por vários dias consecutivos, permitindo uma colheita rápida. Continuando esse processo por vários dias, uma grande quantidade de repolho podia ser armazenada. Eles também poderiam fazer um pouco de repolho de carne preservado. Ou poderiam secar o repolho para fazer vegetais secos, que, embora não tenham textura tão boa quanto os frescos, ofereceriam um sabor diferente. O motivo de querer usar a habilidade de aceleração de crescimento várias vezes era garantir que toda a estufia pudesse ser plantada. Afinal, se ele conseguisse fazer o repolho atual crescer mais rápido, permitindo que crescesse mais alto até florescer e amadurecer, teria mais sementes. Xamã, o café da manhã está pronto. Yuing disse. Ela tinha ido especificamente verificar os cavalos no curral naquela manhã e descobriu que,
Embora os cavalos tivessem sido domados, eles ainda pareciam assustadores. Era principalmente por causa do tamanho do único chifre na testa, que parecia um pouco assustador, como se pudessem te atravessar a qualquer momento. Você foi ver os cavalos esta manhã? Subai perguntou. Ewing assentiu, colocando a comida na mesa e disse, sim, queria ver se eles estão se adaptando bem. Embora tenham sido domados, ainda é melhor não chegar muito perto, alertou Subai. Afinal, ela não era uma guerreira. Se os cavalos fizessem movimentos bruscos, ela não conseguiria evitá-los. Entendo, xamã. Ewing assentiu e continuou. Quando cheguei hoje de manhã, o tio Gumu pediu para você ir vê-lo depois do café da manhã. Originalmente, Gumu queria ir pessoalmente, mas devido à idade avançada e às muitas tarefas diárias, Suba disse que, se houvesse algo a relatar, ele poderia enviar alguém com uma mensagem. Se fosse algo muito importante, tudo bem mandar alguém convidá-lo. Ah é? Ele mencionou do que se trata. Subai perguntou, embora já tivesse uma resposta em mente. Ele disse que a tarefa que o xamã lhe atribuiu foi concluída e quer que você venha verificar, disse Ewing. Eu entendo. Vamos comer rápido e vamos quando terminarmos. Subai assentiu, olhando ao redor e perguntando, onde estão Aoi e os outros? Porque eles não estão aqui hoje. Eles vão treinar mais tarde hoje, então vão voltar para comer depois, explicou Ewing. Yang tinha dito naquela manhã para ele não preparar o café da manhã para eles. Entendi, disse Subai calmamente. Passo. Os dois terminaram o café da manhã em pouco mais de meia hora, arrumaram rapidamente e seguiram em direção à oficina de Gumu. Depois de cerca de 10 minutos, chegaram à oficina, justamente quando Gumu abria a porta e saía. Ele se aproximou com um sorriso no rosto, dizendo animado, xamã, completei o que você me pediu. Onde está? Deixe eu ver. Subai já estava ficando impaciente. Alguns dias atrás, ele havia pedido que ele criasse uma carruagem, fornecendo-lhe um projeto estrutural com explicações detalhadas. Tudo o que Gumu precisava fazer era seguir as plantas para criar a carruagem. Não era particularmente difícil, mas também não era simples. Gumu caminhou até o lado da casa de madeira e levantou um grande pedaço de couro de animal que cobria a carruagem. Uma carruagem de madeira apareceu diante dos olhos deles, muito parecida com as plantas que Subai havia desenhado. O formato era bastante parecido com as antigas carruagens da terra, com 4 grandes rodas e um corpo grande para mangueirar as pessoas. Também tinha 2 janelas grandes e uma porta na frente. A porta era apenas um retângulo aberto. Além disso, a traseira do vagão estava completamente vedada. 2 longos postes se estendiam para a frente das laterais da carruagem, usados para prender o cavalo. O formato geral era padrão e impecável. Desde que o cavalo estivesse amarrado à frente da carruagem e feito para correr, ele se moveria. Xamã, isso foi bem simples de fazer, embora tenha levado um tempo para entender. Gumu disse confiante. A carruagem não era tão complicada para ele só precisava de uma noite para estudá-la, e no dia seguinte já sabia como construí-la. Muito bem, realmente digno de ser o carpinteiro da tribo do Dragão de Chama. Subai foi generoso com seus elogios. Pode-se dizer que muitas pessoas da tribo ajudaram muito com seu plano agrícola. Sem essas pessoas, seu plano não teria avançado tão suavemente. Xamã, você gostaria de experimentar? Como não tem cavalo, não sei se esse veículo consegue se mover. Gumu também estava ansioso para ver sua carruagem em movimento. Quando recebeu os projetos e ouviu a explicação, ficou impressionado com a imaginação do xamã. Ele nunca imaginou que feras pudessem ser feitas para fazer algo assim. Se essa carruagem pudesse realmente ser puxada por eles e colocada em movimento, seria de grande ajuda para a tribo. Sim, claro que devemos tentar. O olhar de Subai permaneceu fixo na carruagem enquanto instruía. Xiaoyu, peça para King Mu trazer um cavalo. Ele já imaginava a imagem de um cavalo puxando aquilo. Se a carruagem fosse feita corretamente, a tribo realmente teria um meio de transporte. Tudo bem, Ewing imediatamente se virou e saiu correndo. Gumu fez uma pausa, perguntando confuso, xamã, temos cavalos na nossa tribo? Ele estava tão ocupado pesquisando como construir a carruagem que não prestou atenção nas novidades que chegaram à tribo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima.
Solem irmãos. Solem irmãos.